descansado? Será que Deus não está cansado de tanto falar com a gente, de tanto abençoar a gente, de tanto falar assim, para com isso? Não fale mais palavras ofensivas, não xingue mais, não brigue mais. Corta essa amizade, não assista mais essa coisa errada. E a gente continua existindo a Deus. E Ele continua sendo amigo da gente. Amém. Nunca deixará de ser nosso amigo. Jesus disse um dia assim, irmãos, já não nos chama mais de servos, mas de amigos. Será que nessa noite Ele poderia falar para mim, meu amigo? Nós podemos falar que Ele é nosso amigo, mas não sei se Ele pode falar de mim, se eu sou amigo. Olha, irmãos, vamos fazer toda essa leitura, espero que você entenda o que está desenrolando acerca desse contexto. Aí ele foi até Samaria, ele era necessário, diz aqui a Bíblia, no verso 4, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte, e era isto quase a hora sexta. Veio, pois, uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: mulher, dá-me de beber. Sentar-se. Irmãos, eu vou continuar lendo, mas dá uma pausazinha para me falar uma coisa. Você viu a humildade que ele se portou? Se ele quisesse, um homem que transformou água em vinho, um homem que multiplicou os pães, se ele quiser, ele falou: suba um jato d'água aí debaixo, na minha boca. Você crê que ele tinha poder para isso? Não? Amém. Quem crê? Amém. Mas por que ele pediu para a mulher? Às vezes, nós precisamos ser humilde como ele foi. Uma certa ocasião, um falecido irmão meu, e fumou a vida inteira, morreu com 84 anos. Antes dele morrer, eu visitei ele e preguei para ele. Ele falou: mas você acha que Deus vai me aceitar depois de tudo que eu fiz, tudo que eu fui? Você acha que... Eu falei: claro. Eu falei: você não é pior do que Maria Madalena, você não é pior que o ladrão da cruz, e se eles entraram, você pode entrar. Ele falou: então, se é assim, então você vai fazer uma oração por mim. E se Deus, então, quer me perdoar e quer me salvar, Ele vai tirar esse vício de mim, do cigarro. E eu orei por ele e fui embora, e ele disse que foi dormir. No outro dia de manhã, quando ele levou a mão para pegar o cigarro, ele disse que quase morreu. Ele disse que deu um mal-estar tão grande nele, ele foi liberto. Amém. Se ele, o Senhor Jesus, quiser nessa noite, ele pode me libertar de alguma coisa. Amém. Ele tem poder para isso. Mas ele fica esperando para ver se a gente está disposto. Que gesto de humildade, irmãos. Mulher, dá-me de beber, cansado. Eu acho que nós precisamos, uma hora ou outra, irmão, cansar de entristecer o Espírito Santo. Cansar de fazer coisas que não agradam a Deus. Eu estou pregando para mim, não é para você. Está me ouvindo? E eu estava fazendo um paralelo aqui para nós, desse texto, fazer um contexto, que você vai ver a situação do que eu quero falar.
final. Eu vou viajar com os irmãos de 2 Coríntios, capítulo 4, e eu vou ler do verso 8 ao 11. Ele disse assim, eu estou em 1 Coríntios, já que estou em 1 Coríntios, eu leio ele primeiro. Então, 11 e 13 de 1 Coríntios, daí vou a 2 Coríntios, 11 a 13. Até esta presente hora, sofremos fome. Você veja, irmãos, a situação de Paulo. Ele está falando dele. Sofremos fome e sede. Hoje eu pedi para o irmão Elias, nosso técnico de som ali em Arapoti, para ele colocar na tela ali quantas pessoas tinham morrido de fome ou quantas pessoas morrem por dia de fome no mundo. Até aquela hora do culto já tinha passado de 13 mil. E o que nós somos para nunca passar fome? O que nós somos melhor do que essas pessoas para que nunca te faltou pão sobre tua mesa? Ah, mas eu trabalho, sim. Nesse momento nos momentos que nós estamos tomando café, almoçando, dezenas de pessoas morreram de fome. E muitas pessoas ainda jogam resto de comida no lixo. Enquanto outros morrem de fome. Olha a expressão dele aqui do que ele passou por amor a Cristo. Agora nós, irmãos, nós vamos passar um aperto. Nós vamos passar, não pense que nós vamos chegar até a vinda do Senhor, nem que seja um mês, um ano, a coisa vai pegar. Está pegando, vai pegar. Porque os filhos de Deus são tidos como ouro e eles têm que ser purificados. Jamais iremos para a glória de Deus, para a coroa do rei, se não for purificado. Mas eu tenho certeza que nas horas mais difíceis da nossa vida, nós vamos ouvir lá dentro do nosso interior, do nosso âmago, aquela voz que falou com Paulo um dia: Paulo, a minha graça te basta. Amém. Eu creio na graça suprema para a hora suprema. Olha o que ele fala, irmãos. Veja bem. Olha, até a presente hora sofremos fome e sede. E estamos nus. Nem roupa agora Paulo tinha, sendo filho de um homem tão rico que pagou o mestre mais caro de então para educar Paulo. Gamaliel. Levi Gamaliel. Agora, ele não tinha roupa para vestir. Quantos vestidos, irmão, você tem no guarda-roupa? Às vezes eu brinco e digo, se você falar para mim quantos vestidos você tem, você ganha mais um. Porque não consegue saber quantos. Quantos pares de sapato, quantas camisas você tem? Enquanto Paulo dizendo que estava sem roupa. Olha, e recebemos bofetadas. Você já imaginou que receber aqueles tapas no rosto de religiosos? Ele disse: não temos pousada certa. Há uma representação nessa expressão que Paulo dormia pelas beiras das estradas. Não tem pousada certa. E numa noite fria como essa aqui, ó, você vai para a sua caminha, não vai? Ou não tem? Eu vi uma cena tão triste em São Paulo. Um homem deitado no banco da praça, coberto com folha de jornal, e a pessoa filmou ele e escreveu uma frase assim:
E ele não sabia que aquela era a noite mais fria do ano. Ah, mas é os outros, né? E se fosse seu filho? E se fosse seu irmão? Ah, aí vamos socorrer. Olha o que ele disse. E nos afadigamos. Olha que ansiedade, que angústia, né? Trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados. Mas bem dizemos. Aqueles que falavam mal de Paulo, ele falava bem. Somos perseguidos e sofremos. Você já parou para pensar o que é uma perseguição? Somos blasfemados e rogamos até o presente momento, temos chegado a ser como um lixo para este mundo. Somos como escória de todos. Será que a gente teria uma graça para descer a sofrer por Cristo isto aqui? O mundo religioso está nas suas festas. Deus só quer o coração e pronto. E alguém está enfrentando o vitupério de Cristo. Em alguém, nesse momento, ao redor do mundo, irmãos, Deus está cumprindo o resto das aflições de Cristo. Porque está escrito. Porém, eu creio que nós somos mais do que vencedores para aquele que nos amou. Amém. Foi o que Paulo disse. Glória a Deus. Você veja agora, desfolhando, porque o nosso tempo não permite tecer muito comentário. Mas agora em 2 Coríntios, eu leio no capítulo 4 também, do verso 8 em diante, mesmo Paulo falando. Em tudo, não é em parte, em tudo somos atribulados. Irmãos, eu tenho visto irmãos reclamando, vamos assim, fazer uma expressão, reclamando de uma dor de dente enquanto outros estão 10 vezes pior. E ainda dando glória a Deus. E ainda agradecendo a Deus. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. O gozo da salvação, a esperança desta glória de Deus, dava a ele força, a ponto de ele dizer, não estou angustiado. E você, não sei se alguém já passou por isso, mas a tal da angústia não é fácil. Ele diz perplexos, mas não desanimados. Hoje foi um dia que eu vi acontecer essas coisas. Para mim não foi novidade, irmão Samuel, porque daí era para ti acontecer também. Teve uma pessoa que chegou em mim tão desesperada e disse, pastor, o que eu tenho que fazer para saber se eu sou escolhido de Deus? O que eu tenho que fazer? Enquanto uns estão se deleitando, não estão nem aí, não estou nem aí, outros estão tentando chegar ao objetivo, ao alvo. Olha, mas não desanimados. Olha, Jesus estava cansado à beira da fonte, mas não estava desanimado. Você pode estar cansado nessa noite, de lutar, de tentar, de vai, mas não desanime. Porque quando a pessoa se desanima, ele desaparece da presença de Deus. Saibam disso, irmãos, fiquem avisados, irmãos. Muitos são chamados e outros escolhidos. Você deve dar graças a Deus, você ainda permanece, mas ainda estou aqui. Amém. Amém. Glória a Deus. Porque o irmão Brana disse que vai como aquele desenho da pirâmide. Acho que é ali.
Ele diz que quando chegar lá em cima na Pedra de Coroa, vai estar só os eleitos. Os outros já foram tudo embora. 320 pulou a janela, saiu, foram embora. Ficou só os 120 lá no Senado. E ele diz que quando chegar lá, ele advertiu: a igreja vai diminuir. Irmão, se tem 5 irmãos aqui em Tararé, que é os escolhidos para arrebatamento, termina com eles. O resto vai embora. Porque a turma está achando, irmãos, que esta restauração, a mensagem é igual, a denominação não é. Aqui é a doutrina apostólica, aqui é o batismo apostólico, é a ceia apostólica. Mas as pessoas parecem que não têm luz. Uma vez não tendo revelação, qualquer coisa serve. Mas uma pessoa que teve o chamado de Deus. Irmãos, imagine comigo o que Pedro, apóstolo, enfrentou. Perdeu a família, virou em nada. Chegou um momento que ele olhou para os outros discípulos, não tinha um dinheiro, não tinha um tostão no bolso. Quando você tem certeza que pode ser que tenha alguém que está sem dinheiro, mas é difícil. Pedro olhou para aquele coxo e disse: eu não tenho nem ouro nem prata. Irmãos, uma situação de calamidade. Fome. Diz que Jesus passava fome dele apertar a barriga se ninguém dava um prato de comida para ele. Pedro chegou a um ponto tão crítico que ele olhou para um discípulo e falou assim: eu vou pescar, vou tentar pegar um peixe. Agora, peregrinando por 3 anos e meio com Jesus, naquela situação, dormindo no capim, passando frio, fome, vou pescar. Os outros estavam na mesma situação, disse: eu vou com você. Bateram a noite inteira e não pegaram um peixe. Às vezes você luta. E Deus fica só olhando para ver se você realmente confia nele. Se no final do caminho, da jornada, é Ele que é a nossa vitória, é Ele que vai ser o nosso galardão, é Ele que vai ser a nossa recompensa, é o nosso mérito. Porque eu. Não pegaram nada. Já imaginou, Malóide, a noite inteira pescando, que fome eles não estavam? A ponto de Jesus aparecer na praia e falar: você tem alguma coisa de comer aí? Jesus também estava com fome. O que vocês acham que vai terminar a nossa jornada aqui na Terra, irmãos? Berço esplendente, ramos floridos? Pode até ser, naturalmente falando, que você vai ter sua casa e seu carro, porque o Membrano diz que a pressão dessa era não é natural, ela é espiritual. Se você não tiver cuidado com o celular, com a televisão, com as amizades, com as modas, você vai ser arrastado. Porque a coisa é espiritual. De madrugada, quando o dia estava rompendo, imagina o sono, sede, dentro da água com sede, porque quem vai beber água do mar? Com fome, quem sabe com frio, todo molhado. Aparece Jesus ali na praia. Pegou alguma coisa? Não. Volta ali e joga a rede do lado direito. Nós jogamos do lado esquerdo. Jesus fala: vai aqui, vai ali. Faça isso. A gente vai fazer outro. Cento e quantos peixes? 53? 53. 153. E a rede não rompeu. Vai ter a hora, irmão Sérgio, que ele vai mandar. E quem vai falar não é mais o mundo, não é mais nós, é ele que vai falar. O que precisamos ter é paciência, é ter longanimidade, é ter perseverante. É sentir isso que o nosso Samuel diz, na atmosfera, que te faz feliz. Algo que você fala: eu não consigo deixar de olhar para
o rastro daquele que foi na minha frente. É sofrido, mas é um sofrimento que gera esperança e muita paz no coração. Olha, quando chegou a hora que Pedro viu aquele quadro, ele, segundo os araus históricos, ele estava com a roupa arregaçada assim, ó, até aqui no joelho, por causa da água que estava dentro do mar. Ele pulou dentro da água e falou assim para Jesus: Senhor, afasta-te de mim, eu sou um homem pecador. Olha o que a gente é, quem é melhor, quem é mais. Ele disse assim, irmãos: não desanimados, perseguidos, mas não desamparados. Mas quem é que está dando esse amparo? Perseguido. Quem que é que está dando esse amparo? Quem é que nos trouxe até aqui? Quem é que nos sustentou até aqui? Meu Deus, o que está acontecendo? Nós ainda não estamos derrotados. Amém. Glória a Deus. Viu? Olha, desamparados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos. Você já imaginou, irmãos, quando uma pessoa está abatida, semblante caído, derrotado? Nós fomos visitar um rapaz que o pastor Júnior conheceu nos evangelismos que ele está fazendo, viciado em drogas. Um andarilho matou a esposa dele, depois de catástrofe. Os 2 filhos não acreditam nele, e agora ele naquele estado miserável. Chegou e falou: eu preciso de Jesus. Parece que Deus tem que permitir que a pessoa vá lá para o fundo do poço, para ele ver que realmente não é nós, é Deus. Amém. Viu? Olha, irmãos, já imaginou que é angustiado, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, não derrotados, em outras palavras. Por isso Paulo disse: em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Amém. Não é pelos nossos méritos. Irmão, jamais, irmão, você verá a glória de Deus pelos teus méritos, porque eu vou ali, porque eu faço isso e toco, canto, sei lá o que. Não é isso aí. Nós vamos receber uma recompensa por crer que Ele abriu um caminho. Eu queria ainda ler com os irmãos Hebreus 11. Agora eu vou ler o verso 34 até o 40, para ficar mais bem assim. Falando acerca da igreja, dos eleitos de Deus, dos cristãos, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Jesus cansado. Quem está cansado está fraco. Paulo fraco, cansado. A ponto de Paulo, quando estava no maior desespero dele, ele ouviu aquela voz que diz: Paulo, a minha graça te basta. Nós vamos chegar a isso, irmãos. Amém. Uma hora que você vai falar assim: eu não sou do mundo, como Jesus disse: eu não sou do mundo, como do mundo eu não sou. Se nós não somos do mundo, então por que nós estamos preocupados com ele? Olha lá, 290 pessoas, 490? 490, não? Morreu, não foi? Hã? Um acidente de avião?
do avião, e os que estavam na terra, 290. Crianças inocentes, médicos. Você já imaginou se enfileirar 290 caixão aqui um do lado do outro em direção a Seigés? Aonde vai parar? 290 famílias chorando. Quantos homens, irmãos, não estavam naquele avião e não encontraram com uma certa mulher, deixando a esposa lá na casa? Quantos homens estavam indo ali ganhar dinheiro, fazer uma operação, porque tinha médico lá dentro, para ganhar um dinheirão lá naquela operação, já fazendo conta do que ia fazer com aquele dinheiro? Quantas pessoas postaram uma pessoa fazendo coisa no telefone, rindo as crianças, sem saber que dali tantos minutos era o fim? Eu te pergunto, e eu? Será que amanhã eu vou estar vivo? Por isso que eu digo, irmãos, é tão tremendo, irmãos, que a gente fica pensando assim, ó, quantas pessoas estavam viajando, turista, dinheiro, passear. Outros indo a negócio, outros indo sem saber que aquele ali era o último voo. Mas aqui está pessoas que deixam para nós como um exemplo. Veja, eu estou no verso 30, né? Hebreus 11, né? 34. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças e na batalha se esforçaram. E Jesus disse: o reino dos céus é dos esforçados. Puseram fugidos os exércitos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, apanhar até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados. Isaías foi cerrado no meio, traçador lá. Tentados e mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Aí eu fico pensando, meu Deus, o que nós já sofremos até agora por Jesus em relação a isso? Moreno diz: Deus tem misericórdia daqueles que cortam a mão numa latinha de sardinha e diz que fala que foi por causa de Jesus. A pressão vem vindo aí. O mundo está chegando ao seu caos. Nós estamos entre uma balança. A qualquer momento, irmãos, aparecerá dois homens vestidos de saco, não saco de costurar. Saco é a roupa mais simples de que, mais roupa. Porque antigamente os mais velhos sabem que tinha de carne seca, né? Quem lembra da carne seca? A roupa dos pobres, pano dos pobres. Aparecerá esses dois homens para livrar Israel. Mas quando esses dois homens, Moisés e Elias, desceram em Jerusalém, teve alguém que desapareceu da terra. Mamãe disse: quando eles descerem, outros subirão. Aí, o que adiantou meu carro? O que adiantou meu dinheiro? Aquela aventura, aquele passeio, o que resolveu? Ele diz aqui, irmãos, foram apedrejados, enfrentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões.
Recentemente foi soltada uma mulher, uma velhinha, da tal do presídio que está tendo aí, uma coisa que não quero entrar nesse assunto. Não compete a mim. Sabe o que ela tinha na mão? Apenas uma Bíblia. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de crava, desamparados, aflitos e maltratados. Aí ele diz, dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Agora vem um consolo para nós, irmãos, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Quer dizer, não alcançaram a vinda do Senhor. Por quê? Provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito. Você veja o amor de Deus sendo estendido até o dia 15 de junho de 2025, né? Mostrando que você está no time de Deus. Que você faz parte desse rebanho, dessa família. E enquanto tiver um eleito, Deus vai segurar as coisas para que ele sem nós não fosse aperfeiçoado. Então eu estava pensando de falar um pouquinho para os irmãos sobre essas coisas que acontecem. Está havendo uma pressão. E eu só quero encaixar para nós aqui uma pequena coisa. Então o que eu quero deixar com isso aqui, irmãos, não estranhe se daqui um mês, daqui um ano, nós começarmos a sermos perseguidos e doenças aumentarem, problemas. Confie em Deus. Amém. Davi disse, ele cuida dos pardais e das andorinhas e cuida de mim também. Eu nunca consigo esquecer um acontecimento que teve comigo. Eu morava na Serrinha naquele tempo e vinha vindo fazer o culto em Arapoti. E depois que sai no asfalto lá em Calói, dá 15 quilômetros. E eu vi um homem andando com uma mochila nas costas. Eu olhei e vi ele andando na beira do asfalto. Aí fui a Arapoti, tivemos o culto. Aí peguei o irmão Alvino lá, uns irmãos, para vir fazer o culto aqui. Quando nós saímos, que nós estávamos ali, já chegando próximo de Aguaraí, por ali, no alto daquela serra, eu olhei aquele homem, rapaz novo ainda, caminhando. Falei, meu Deus, irmão Alvino, eu vi esse homem lá em Calói, quando se cedo, quem sabe esse homem está sem comer, esse homem está nascendo, vamos ajudar ele. E eu tinha, naquele tempo, tinha um Monza antigo. E eu voltei, parei do lado dele, ele ficou parado me olhando assim. Me lembro o nome dele até hoje, chamava-se Edivaldo. Falei, escuta, eu vi o senhor cedo lá, assim, tive Arapoti, agora estou indo para Itararé. Falei, o senhor está com fome, cansado. Eu falei, entra aqui, eu vou te levar até Jaguaraí. Falei, vamos pagar uma comidinha para ele e tal. Ele olhou em mim assim e falou assim, não vou entrar no seu carro. Falei, por quê? Ele falou, porque eu estou todo sujo. Eu vou sujar o seu carro. Me deu um desespero. Falei, que é isso? Falei, o senhor vale 1 bilhão de carro desse, ou mais. Entra aqui, ó. Ele entrou no carro, nós trouxemos ele até Jaguaraí. E aí, irmãos, é que ficou a coisa comigo. Uma hora eu falei assim para ele, mas Edivaldo, o senhor está indo para onde? Ele falou, estou indo para Curitiba. Falei, tá. Falei, você está indo para onde lá? Ele deu uma risada, assim, sorriso de alegria, de vitória,
de alguém que não estava derrotado, ele deu um sorriso olhando para mim e falou assim para mim: eu estou indo para a casa de meu pai. Eu ainda tenho pai. E o que é que nós estamos fazendo aqui nessa noite, irmãos? Nós estamos indo para a casa do pai. Amém. Ele disse: eu vou preparar um lugar, e se eu for, eu vou voltar. Eu vou levar vocês comigo. Nós estamos de volta à casa paternal. Nós ainda temos pai. Sabe? Acontecem coisas na vida da gente que marca a vida da gente. Marca a vida da gente. Eu quero ler aqui um pontinho desta mensagem para vocês. Que é a mensagem necessária de nascer de novo. O irmão Brana, pregando essa mensagem, ele começa falando assim: ó. Agora, que espécie de natureza você tem, então, irmão Brana? Sua natureza. Ponto. Se eu tivesse a natureza de meu pai, então eu faria as coisas que meu pai fazia. Porém, agora eu sou nascido de novo. Irmãos, é um mistério isso aqui. Nós nascemos de pai e mãe, nascimento natural. Mas os salvos têm um novo nascimento. Nossa mãe é a Bíblia, nosso pai é Jesus. Por isso que ele chamava os discípulos filhos. Se nós não nascermos da água e do Espírito, que Jesus disse a Nicodemos, João 3, nós não somos salvos, nós não somos escolhidos. Porque Jesus disse que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. De repente ele fala que não nascer de novo não entra no reino de Deus. E nós, disse Paulo, somos gerados de novo pela palavra de Deus. Ele falou: uma das provas que você nasceu de novo é que o pecado morre para você. Você pode até errar, pode até pecar porque você é carne, você é ser humano, mas você não tem prazer na iniquidade. O pecado, os prazeres da carne não te fazem feliz. Estou certo? Amém. Amém? Nós podemos errar, mas irmãos, eu tive um problema recentemente. A gente às vezes passa por fases difíceis. Eu até peço as orações dos irmãos, nós estamos com um probleminha na família. Tanto problema de família. E essa semana a gente espera uma grande vitória do amor divino. Amém. Mas eu diria uma coisa para os irmãos. Então, tem horas que vem que aquele dia não nasceu para você. Tem dia que parece que aquele dia não é teu, aquele dia você não está bem, doente, problema, situações. Não é todos os dias que nascem flores, né? E eu estava assim por uma fase e eu fui comprar uma coisa numa certa loja e a moça estava me atendendo e a outra veio de lá e achou comigo. Olhou para mim com cara feia e se intrometeu. Eu virei para ela e falei: moça, estou negociando com ela, não é contigo. E ela me respondeu e eu fui duro com ela. Mas em seguida, Karina Real perdeu para mim. Mas parece que aquilo não satisfaz. Eu já fui 2 ou 3 vezes pedir perdão para ela. E quero levar um presentinho para ela. Porque, irmãos, a gente parece que tem uma natureza, que é Deus, tem compaixão. Vocês sabem que o Diógenes vai fazer 49 anos. É o irmão que está passando, meu filho está passando problema. Ore por ele. A mulher dele virou a cabeça, abandonou ele com 2 filhos, está com ele na lei, perdeu a promoção. Ele seria subtenente do exército. E essa semana vai ter um julgamento. Quando ele era criança ainda, olha isso aí, faz o quê? Uns 45 anos atrás, ou 40 anos que seja. Ele não se comportou bem na mesa da refeição e eu chamei a atenção dele.
E ele pegou o prato assim, desse jeito, assim, com a mão. Até hoje eu escuto o barulho do chinelo dele. Indo comer lá no quarto dele. Xeleque, xeleque, xeleque. Quantas vezes já pedi perdão para ele? Quantas vezes já chorei por causa disso? Porque, irmãos, você perdoar os outros é uma coisa, mas você perdoar a você mesmo pelos teus erros, pelos vícios. A gente nunca se conforma. A gente nunca quer ser mal e ser bom. A gente sofre. A nossa própria natureza, nossas próprias falhas, é um espinho na nossa carne. Você não viu que o filho pródigo disse? Pai, pequei contra os céus. Para que ele reconheceu. Até hoje, parece que é uma coisa tão simples. Ele disse, se você nasceu apenas numa igreja, você é um religioso, um guardador do sábado, um guardador da lei, ou seja, um dominguista, um bom pentecostal tradicional, não sei. Ele diz, você tem um pai, igreja, e você chamá-lo de pai se você quiser. Você a chama do que você quiser, porque aquela igreja torna-se seu pai. No entanto, se seu pai é Jesus Cristo, Deus, se você nasceu na família de Deus, o novo nascimento, Deus troca a natureza. Você recebe a natureza divina com todo o teu nervosismo, com toda a tua sarna. Você tem uma natureza divina aí dentro de você, que é eterna. Isso aí é o que valoriza os gemidos do Calvário. É isso que valoriza os cuspes correndo pela barba dele, os tapas, os bofetões que ele levava. É essa natureza que está dentro de você, que sofre com ele, que padece com ele. O irmão Brana disse numa expressão dele, quando ele carregava a cruz, eu estava carregando com ele. Quando ele caía com o peso da cruz, eu caía com ele. Mas quando ele se levantava com aquela cruz, eu me levantava com ele. E quando ele morreu e deu seu último gemido, eu gemi junto com ele. Ele foi para a sepultura, eu fui com ele. Mas quando ele se levantou no primeiro dia, eu me levantei com ele. Por isso nós somos derrotados. Nós temos uma raiz que nos sustenta. Amém. Como eu tenho contado para os irmãos, eu pescava muito no rio Tibagi, lá embaixo, com o Schneider, que hoje está cego, veio me visitar. E eu vi, irmãos, lá no paredão onde eu batizei ele, a esposa, lá no rio Tibagi, um paredão de pedra lá. E lá uma jabuticabeira tombada para baixo, pendurada no paredão, cheio de jabuticaba. Passarinho comendo, os bichos comendo. Aquela jabuticabeira deu um vendaval tão forte nela que jogou ela lá para baixo. Mas ela tinha uma raiz que estava firmada lá na fenda da rocha. Aquela raiz não rompeu. Você tem que falar aqui uma raiz ligada ao Calvário. Eu tenho uma raiz ligada à eternidade. Aquela raiz segurou ela caída para baixo, produzindo fruto bonita. Aquela raiz. Você deve dizer uma coisa numa noite como essa, Senhor. Eu tenho uma raiz ligada à eternidade com Deus que fizeram na minha fé. Eu creio, Senhor, que a tua morte não foi em vão. Eu estou aqui como prova disso. Ele disse, você procura pelas velhas coisas que pertencem a Deus. Você começa a se interessar pelas coisas eternas.
E isso é correto. Então você, ao nascer de novo, você se transforma em um filho de Deus. E a sua natureza passa a ser a natureza de Jesus Cristo. Amém. As coisas velhas vão se passando, tudo se faz novo. Então, quando alguns, ele disse, você pode vê-los, e alguns dizem, a nossa igreja, a nossa religião é melhor do que a sua, tal coisa. Como você poderia, você crer, se você não tem fé? Como você pode viver para Ele se você não se dedica? Quando ele, o Senhor Jesus, é o milagre da sua vida. Irmãos, quando nós fomos gerados no ventre de nossa mãe, é provado cientificamente isso. Cerca de 2 milhões de genes de vidas estiveram ali naquele ventre. 1.999.000 morreram. E você foi escolhido. Por isso que Jó disse, antes que tu nascesse eu te conheci. Olha aí o mistério da eleição. Nossa vida é um milagre. Amém? Amém? Amém. A sua natureza agora é divina. A natureza não é nervoso, não. Isso aí, eu digo natureza, o seu espírito, a sua alma dentro, ela recebeu a redenção. Você não é mais da terra. Jesus disse, vós não sois do mundo, como do mundo não sou. Meu reino não é desse mundo. O que eu estou fazendo aqui, gente? Deixa eu ver, deixa eu acabar tudo e nada. Haverá um novo céu, uma nova terra. Amém. Glória a Deus. Haverá um nascer de um sol para nós. Haverá um dia, uma disse, o sol nascerá para aqueles que Deus escolheu. Ele disse, olha, quando você então entenda, você é um milagre de Deus, seus prazeres, sua ansiedade, seus desejos agora é estar junto de Jesus. Foram as últimas palavras que o meu grande amigo, irmão Alvino, falou, deixou gravado para mim antes de ser entubado e morrer. Ele pediu para gravar. Eu falei, pastor, estou numa alegria tão grande, eu estou numa felicidade tão grande, que gosto, que alegria, que felicidade, pastor. Eu falei, pastor, a única coisa que eu quero é que Deus me dê um lugarzinho junto ao céu, mas um cantinho de onde eu possa ver Jesus. E morreu. O que esperamos ver? Ele diz, todo teu ser é um milagre. Tua vida é um milagre. Irmã Maria, eu estava indo para Ribeirão Preto pregar lá e o irmão Lorival estava comigo, o irmão Alvino. Eu acho que eram só os dois que estavam comigo. E nós estávamos numa estrada aqui por dentro, aqui por Itaporanga, por esse buraco aqui, que não tinha acostamento. Que acostamento? Só aquele asfaltinho. Até hoje assim lá parece. E quando a gente subiu assim, eu estava com esse monstro que eu tinha. Quando a gente subiu aquela subida, eu dei de cara com um caminhão carregado de madeira, um caminhão velho, daqueles antigos, carregado de lenha. E uma caminhonete podando ele. A pista estava todinha tomada. Irmãos, eu digo isso dentro dessa luz aqui, ó. E o Lorival é testemunho. Está vindo lá. Quando eu olhei assim, eu falei, meu Deus! Eu só fechei o olho assim. E eu não sei o que aconteceu. Pergunta para o Lorival, ele conta para você. Quando eu olhei no retrovisor,
o caminhão estava para lá, a caminhonete tinha ido embora e nós estávamos na asfalto. Eu não sei se o caminhão saiu por lá para o meio da lavoura, o outro eu não sei, eu não sei. Eu só sei que nós somos um milagre. Amém. Se não é Deus em nossa vida, será que nós não estaremos mortos há tanto tempo? Ele disse, você pode ser qualquer outra coisa, a menos um milagre de Jesus Cristo. Você sai daqui hoje falando, eu sou um milagre do Calvário, eu sou um milagre do sofrimento de Jesus, eu sou um milagre daquelas lágrimas de sangue, eu sou um milagre daquele gemido, daquele sofrimento que ele passou, me gerou um novo ser, uma nova vida, uma nova esperança. Amém. Eu sou um milagre. Ele disse, seu novo nascimento no reino de Deus é um milagre. Sua vida nova é um milagre. E até mesmo a sua natureza interior é um milagre. Como pode você olhar atrás e dizer aquelas coisas estão mortas? Paulo disse que roubava, não rouba mais, que adulterava, não adultera mais, o que matava, aquela coisa, né? Ele disse, isso é correto, porque você se transformou-se em um novo ser, uma nova vida, uma nova criação de Deus em Cristo Jesus. Amém. E você pode dizer amém. E que Deus nos abençoe. Que Deus possa dar a nós, como uma despedida nessa noite, Senhor, se esse aqui foi o último culto, amanhã, eu não sei o que vai ser, você fala, graças a Deus, eu sou um milagre. Amém. Tenho que passar, já passei por tantas coisas, e eu não sei o que nos espera pela frente. Mas uma coisa eu sei, que nós não vamos enfrentar o vale sozinho. Davi teve essa segurança de dizer, quando eu estiver que atravessar pelo vale da sombra da morte, eu não vou estar com medo, não temerei, porque tu estás comigo. Amém. Ele não estará conosco apenas na bonança, ele estará conosco na tempestade. E num dia desse, nós vamos caminhar sobre as águas do mar. Que Deus nos ajude. Que dele fortaleça. Irmãos, não estranhem, irmãos, que nós vamos terminar um punhadinho, não sei quantos, 3, 4, 5, 10. Eu não estou preocupado com isso. Porque muitos são chamados, poucos escolhidos. Ele disse, apertada é a porta, poucos entram por ela. Apertado e estreito é o caminho, é Mateus 7. Ele disse, poucos entram por esse caminho, de repente ele vem e fala, eu sou a porta, de repente ele vem e fala, eu sou o caminho. Então não é fácil. Como eu disse para um homem que eu achei que era um padre, o jeito dele. Ele está com aquele crucifixo de pendurado aqui no peito, eu cheguei nele, falei assim, posso falar um provérbio, senhor? Ele pode. Não pergunta quem é. Falei assim, tem um provérbio que diz assim, é fácil andar com Jesus no peito. Corrente aqui para o crucifixo. É fácil andar com Jesus no peito. O difícil é ter peito para andar com Jesus. Entenderam a diferença? Entenderam a diferença ou não? É fácil pôr um corrente no pescoço e sair com o crucifixo. Agora eu quero ver ter coragem para andar com Jesus. Entrar numa loja, entrar aqui, entrar ali, por lá, e em todo lugar que for, alguém poder dizer assim, ali vai um servo de Deus. Eu fui na prefeitura, eu comprei mais um terreno lá em Calóide, túmulo. E eu fui lá na prefeitura para acertar lá com o rapaz. Quando cheguei lá, ele de repente falou assim, pastor. Então aí vem aquele desespero. Pode o mundo ver Cristo em ti. Deus nos ajude.
Que essa luz que emana do trono da graça possa ser a luz que guia o nosso coração. Davi disse: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra. Quer dizer, ela clareia onde você está e onde você vai. A glória de Deus. Irmãos, esses dias atrás, um homem, sacerdote em Jerusalém, passou pela porta antoniana profetizando, tocando o chifre do carneiro. Ai, meu Deus. Mas ainda não aconteceu. Quando ele está vendo sinais incríveis acontecendo, a qualquer hora, o mundo todo vai passar a reportagem, Globo, Bandeirante e internet. Apareceu 2 homens em Jerusalém, 2 profetas. Mas quando isso acontecer, irmãos, você não estará mais na terra. Porque quando eles descerem, a noiva sobe, é uma gangorra. E nós temos que estar prontos. Por isso que eu digo, irmão, não se prenda com bens. Tenha tudo que Deus te der, mas não ponha essas coisas no coração. Não se preocupe. Se Ele cuidou de nós até que Ele vai cuidar de você. O nosso Deus é o Deus proverá. E se aquela fé de Abraão, que disse para Isaac, Deus proverá, e o carneiro apareceu amarrado na moita, enroscado na moita, esse Deus ainda é o mesmo ontem e hoje eternamente. É o Deus de Israel, é o nosso Deus. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Vamos ficar em pé, irmãos. Nós terminamos. Friozinho, comprar casa. Enquanto você vai ter outra cobertinha gostosa, quentinha. Há muitas pessoas dormindo pelas beiras das estradas, debaixo das pontes. Que Deus tenha misericórdia da humanidade. Em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração. Amado Senhor Jesus, é uma reflexão acerca do que estamos supostos a enfrentar ainda por amor de Ti. Mas eu tenho certeza que nada disso impedirá nós de chegarmos à glória de Deus. Nós vamos ter força suprema para a hora suprema, graça suprema para a hora suprema. Que o Senhor possa olhar para esses irmãos que estão aqui, os que não puderam vir, e que eles sejam abençoados através de nós. Que eles sejam o alvo da Tua misericórdia também. Leva-nos em paz, que possamos desfrutar do Teu rico amor. O amanhã Deus proverá. O Senhor fará o sol brilhar. Como disse o Mombrana, disse, teu servo pregando, ele disse, não importa se teus dias são dias escuros, tenebrosos e nublados. Nunca te esqueça de uma coisa, que sobre as nuvens o sol continua a brilhar. Momentos difíceis, enfermidades, tanta coisa, desprezo, tanta coisa acontecendo. Mas, acima de todos esses momentos que o mundo está entrando, o sol continua a brilhar. Abençoa nosso regresso ao lar, a semana de cada um, Senhor. Permita que a Tua graça nos conduza em mais uma semana de vida em Tua presença. Para a Tua glória, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos, hoje e sempre. Amém. Amém. Vão na paz do Senhor Jesus, cumprimente um ao outro, e assim vão com Deus.
Creio que o irmão Najib vai jogar no YouTube.